Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a instalação do DHCP. O DHCP é o servidor responsável pela administração dos endereços IP na rede, ok? Então, para instalar o servidor DHCP nós vamos em funções e vamos adicionar funções. Ele abre aqui essa tela e nessa tela nós vamos dar uma lida aqui, uma breve lida. Ele pede, antes de continuar, verifique se a conta de administrador tem uma senha forte, se as configurações de rede com endereço IP estático estão definidas e se as atualizações de segurança mais recentes estão instaladas. Eu já tenho tudo isso e eu vou clicar em próximo. Aqui ele abre a tela onde nós vamos fazer a seleção do servidor. E eu quero o servidor DHCP. Então eu vou clicar aqui, selecionar e vou em próximo. Essa aqui é uma introdução ao DHCP e ele pede para a gente observar o seguinte: configure pelo menos o endereço IP estático nesse computador. E antes de instalar o servidor DHCP, planeje as subredes, escopos e exclusões. Ou seja, ele pede para você fazer um planejamento antes de instalar o servidor DHCP, ok? Para depois você poder configurar ele com mais segurança. E eu vou em próximo. Aqui é selecionar ligações de conexões de rede, ou seja, ele está especificando aqui que eu tenho uma placa de rede já selecionada, né, e já está inclusive aqui selecionada, e essa é a minha placa de rede, é a placa de rede com endereço IP que eu vou usar para fazer a configuração do DHCP. Então eu vou em próximo. Ele pede para especificar a configuração do servidor DNS do IPv4. O meu domínio pai aqui é o dc100.com e o meu endereço IP dele é esse aqui, 192.168.100.1. Se não tiver escrito, eu já tenho escrito aqui, ele já trouxe o meu endereço IP, mas se não tivesse, era só eu colocar o endereço IP aqui e ir em validar. E ele validou, ok? Ou seja, ele reconheceu o meu endereço IP estático que eu já tenho. E eu vou em próximo. Essa tela é para o caso de nós precisarmos de usar o servidor Wins. Não é o nosso caso. O servidor Wins ele seria usado se nós tivéssemos aí aplicativos antigos, se nossa máquina fosse aí um pouco mais antiga, mas não é o nosso caso. E nós vamos em próximo. Então, o Wins não é necessário nos aplicativos dessa rede. A minha rede não precisa do servidor Wins não preciso do servidor Wins, então eu vou deixar selecionado aqui e vou em próximo. Aqui ele pede para adicionar o escopo, que é a faixa, na verdade, de endereço IP que o servidor vai estar trabalhando. Eu não vou fazer isso por enquanto, eu vou fazer isso depois e eu vou clicar em próximo, então, aqui. Aqui, configurar o modo sem monitoramento de estado do IPv6, do DHCP v6. É assim, é sobre o IPv6. Nós não estamos usando IPv6 nessa rede. Então, assim, eu não vou habilitar esse modo porque eu só estou usando IPv4. Então, eu vou desabilitar. Vou clicar aqui em desabilitar o modo sem monitoramento de estado de DHCP v6 para esse servidor. E vou em próximo. Aqui ele pede para autorizar o servidor DHCP. E ele pede para especificar, especifique as credenciais a serem usadas para autorizar esse servidor DHCP no AD. Então, assim, eu vou usar as credenciais atuais, que é a do meu servidor DC100, que eu já configurei, ok? Então aqui, eu vou deixar selecionada vou deixar selecionada aqui usar credenciais atuais, desculpem. E ele traz aqui outras alternativas. Caso você queira, você pode usar aqui credenciais alternativas. E você vai ter que especificar aqui essas credenciais, ok? Um usuário logado
que esteja credenciado aí para usar o DHCP, ou então ignorar autorizações desse servidor no AD. Não é o nosso caso, nós vamos usar as credenciais atuais que nós já temos. E vamos em próximo. Aqui ele traz um resumo daquilo que nós estamos instalando, que é do que faz parte do nosso servidor DHCP. E nós não temos aqui um escopo, ele inclusive está dizendo aqui que não tem nenhum escopo e nós vamos fazer isso mais tarde. Então aqui nós vamos em instalar. E ele deve instalar para nós. Quero pedir desculpas, esse é um trabalho de escola e eu ainda não tenho prática em fazer vídeos, né? Então assim, deve ajudar aí um pouco alguns estudantes aí, principiantes aí na área, e eu espero que eu aprenda. Já deve estar terminando e já deve instalar. Ok, a instalação foi bem sucedida. Eu vou fechar agora o assistente e na próxima videoaula nós vamos aí configurar o escopo, né, que é a faixa de endereçamento IP que esse servidor vai estar trabalhando. Ok? Então eu vou fechar aqui e até a próxima videoaula. Obrigado.